E se você pudesse acordar todo dia sabendo que não deve nada para ninguém? A paz financeira não é um sonho impossível. É o resultado das escolhas certas e de planejamento. Vou te mostrar os passos para sair da dívida e nunca mais cair nelas, criando segurança e estabilidade para viver com liberdade. Sou a Graziane da Congraziane. A minha missão aqui é guiar você rumo à liberdade financeira. Porque eu sei que para ter uma vida equilibrada, você precisa ter controle sobre o seu dinheiro. Você já sentiu que as dívidas estão roubando a sua paz? Criando uma bola de neve? Elas podem ser fonte de estresse constante. Com cartão de crédito com faturas além da sua renda, você tendo que usar ainda mais esse cartão para pagar emergências, as quais você não teria outra maneira de resolver. Aquelas dívidas que parecem impossíveis de pagar, tiram completamente o seu sono, tiram completamente a sua paz, a sua tranquilidade. E as dívidas não afetam apenas o seu bolso. Longe disso, a sua saúde mental é o maior problema. Você já imaginou como seria a sua vida sem dívidas? E mais, como garantir que você nunca mais precise fazer dívidas? Hoje vamos juntos descobrir. Vamos então criar um mapa mental para ficar mais fácil de visualizar tudo isso, certo? Como você se sentiria se pudesse viver sem dívidas? O primeiro ponto que estamos citando, então, são como as dívidas impactam a sua vida, trazendo estresse e ansiedade. Aquela bola de neve que não acaba nunca. E as limitações de sonhos e planos. Pense em um momento em que você se sentiu sobrecarregado pelas dívidas. Parecia que você conseguiria resolver alguma outra coisa na sua vida, que você conseguiria ter sonhos, realizar viagens ou colocar seus filhos na escola num futuro. Fica tudo muito comprometido, fica um futuro cinza. Se hoje o seu estresse constante nas suas finanças, no seu dinheiro, é tomado pelas dívidas. Uma publicação na revista Família e Questões Econômicas americana deixou muito claro um estudo sobre como as dívidas não apenas causam estresse financeiro para a sua geração, mas para as subsequentes, criando um ciclo que só pode ser quebrado com educação financeira e suporte psicológico. E realmente não deveria ser assim. Então, como se faz? Como sai disso tudo? Você precisa começar a viver a sua situação hoje, a sua realidade de hoje, dentro da sua renda. É o primeiro passo. Criar um fluxo de caixa, organizar que as suas saídas sejam menor do que a sua entrada. Eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil com o Brasil que temos hoje, com a inflação que temos hoje, com os custos que temos hoje, sim. Parece uma tarefa impossível, mas é possível. Com muita dedicação você consegue. Foco no seu objetivo. Você vai viver com menos do que entra. E um pouco desse dinheiro você vai precisar destinar a pagar as dívidas que já possui. E outro pouco desse dinheiro você vai precisar criar uma reserva de emergência. Vamos então criação da reserva de emergência. Certo? Por que ter uma reserva de emergência? Por que ter uma reserva de emergência? É o primeiro passo. Para quando você precisar numa outra emergência, não precisar fazer novas dívidas. Primeiro, antes até de pagar as dívidas que você tem, vá pagando devagarinho as pequenas para te dar um gás que você está conseguindo resolver alguns problemas. Paga as menores e vai criando uma reserva de emergência para se surgir outra coisa, se você precisar lidar com outra questão, você já ter de onde tirar esse dinheiro. É muito importante isso. Pense no seu futuro, pense na sua família.
Você precisa ter de onde buscar dinheiro. Cartão de crédito não é seu dinheiro. Cartão de crédito, você está pagando um banco para te emprestar crédito. Não é dinheiro. Você vai precisar restituir com juros. Você está perdendo dinheiro aí. O estudo publicado na Journal of Consumer Research aponta que a reserva de emergência consegue regular sua emoção, estabilizar, reduzindo a sensação de insegurança e o estresse em situações de emergência. Você vai então criar uma reserva. Como se faz isso? Como construir a sua reserva? Você vai determinar em 3 ou 4 meses, você vai conseguir determinar quanto dinheiro você consegue destinar à sua reserva de emergência, certo? Nem que seja R$50 por mês. Faça isso por você. Faça isso pela sua família. É muito importante. Pense sobre isso, reflita. Se não é ideal, você ter um dinheiro da qual pegar. Eu sei que muitos de vocês não têm, porque acham que o cartão de crédito é reserva de emergência. E não é. Não é. A reserva de emergência tem que estar destinada a um tesouro direto, a uma poupança até, se você for mais conservador, para que você tenha acesso a esse dinheiro sem ter maiores gastos. Usando o cartão de crédito, você vai ter que pagar juros para o banco. Então, resolvendo o quanto você consegue destinar a sua reserva, coloque já, quando cair o teu pagamento, coloca esse dinheiro destinado já para a tua conta de poupança automático. Tem que ser um movimento automático, para você nem precisar pensar. Aquele dinheiro tem que estar destinado ao seu eu futuro, às suas emergências do futuro. Um outro passo que você vai dar após começar a criar sua reserva de emergência é criar uma gestão de risco, é fazer a gestão de risco pessoal e patrimonial. Então, o que você vai fazer? Identificar seus riscos pessoais. Por exemplo, fazer um seguro de saúde. Se você tem vários problemas de saúde e vive gastando com médicos, fazer um seguro de saúde é prevenção de novas dívidas. Faça uma gestão disso, vê qual é o seu risco principal. Quais seriam os seus outros riscos pessoais? Se você depende do seu telefone para trabalhar e é um telefone que custou muito caro para você comprar, você ainda está pagando, faça um seguro dele. Faça uma prevenção às novas dívidas. Você vai gastar um pouquinho de dinheiro agora, mas provavelmente, não vai lhe causar estresse no futuro. Você vai estar prevenindo acidentes que podem lhe custar, que podem lhe causar muito estresse. E assim evitar altos gastos inesperados. E o outro item, então, você vai proteger seu patrimônio para os seus bens de alto valor, como carro, imóveis. Precisa fazer uma avaliação se a sua casa, se você mora em um ambiente, se você mora em uma localização onde tem algum risco de ser roubado, custo-benefício. Faça a gestão disso. Previna novas dívidas. Existem diversos estudos sobre a proteção do patrimônio, os seguros. O custo-benefício que você tem em fazer seguros é muito alto. Se você quer prevenir se endividar mais e proteger o que você já construiu, vai lhe proporcionar sim segurança financeira. Ter seguros, pagar seguros para os seus itens de valor, para os seus bens de valor. Pense sobre isso. Existe um relatório disponibilizado pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ele apresenta dados do impacto da educação financeira no endividamento pessoal, na capacidade das pessoas de gerenciar suas dívidas. Fazendo o planejamento financeiro, você consegue alcançar o bem-estar, a felicidade. Você primeiro vai criar uma reserva de emergência. Então, aos poucos, você vai protegendo os seus bens de valor. Ao mesmo instante, se você está muito endividado, junto com isso, vai pagando algumas dívidas. Isso vai dar um senso de motivação para você continuar. Você não vai perder o controle. Não é que nem aquela dieta de restrição onde você vai apontar só para uma coisa e daqui uma semana você vai estar comendo um x-salada toda noite. Não precisamos disso, não queremos isso. Faça aos poucos. Um pouco aqui, um pouco ali. Um pouco aqui, um pouco ali. Assim você vai seguir motivado. Você vai sentir que o objetivo está sendo concluído. Vai se livrando do peso. Vai criando estabilidade emocional e financeira.
Viver sem dívidas é a melhor forma de conquistar liberdade e poder de escolha. Com uma reserva de emergência e proteção para o que é importante para você, você vive o presente hoje com segurança e ainda garante o seu futuro. Lembre-se, educação financeira é a base para não depender de ninguém, nem do crédito do seu banco. Deixe aqui nos comentários para mim, quais são as suas maiores dúvidas? O que te deixa mais perplexo? Se você está tão sobrecarregado com dívidas que não vê próprio uma luz no fim do túnel. Ou se você nem tem dívidas, mas acha interessante criar uma reserva de emergência e nunca tinha pensado nesse ponto. Vamos conversar um pouquinho? Eu vou deixar aqui embaixo também o meu site, o meu Instagram, segue lá. Curte aqui também, se inscreve. Daqui uma semana vai ter um novo vídeo. Já tá curioso sobre o quê? Se tiver alguma indicação do que você quer que eu fale, escreve aqui nos comentários também. Me chame lá no Instagram no direct se você quiser bater um papo comigo. No meu site também tem o número do meu WhatsApp, fique à vontade. Eu estou fazendo também mentorias pessoais. Se você tem alguma dúvida de organização e proteção do seu patrimônio, dos seus bens, entre em contato. A gente vai fazer uma sessão gratuita, onde eu vou conhecer você, você vai me conhecer melhor, e depois, sem compromisso, você decide se algum dos pacotes que eu ofereço fazem sentido para você. Muito obrigada pela companhia até aqui e nos vemos na próxima semana.